hoje com o CEO da Biomovement, o Leandro Toledano, para a gente falar sobre biodigestores na agricultura familiar. Ô, Leandro, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Biodigestor, aproveitamento aí de dejetos animais para a geração de energia, economia de energia elétrica, meio ambiente mais limpo, dando o destino certo aí para um efluente que iria acabar poluindo lençol freático, rios e etc. e tal. Mas na agricultura familiar especificamente, é um projeto para utilizar biodigestor a partir da produção de que tipo de efluente? Perfeito. Bom dia. A biodigestão só cresce, né? A gente sempre falou em biodigestão e sempre em grande escala, e hoje, com o nosso projeto em pequena e média escala, se torna uma viabilidade, né? Nesse momento tão crítico de transição energética e todas as mudanças climáticas, esse biodigestor ele vai conseguir fazer a gestão de todo o resíduo orgânico. Se na propriedade ele tem algum tipo de animal, então o esterco, e se ele não tem um animal, ele pode utilizar o residual orgânico da alimentação ou também da produção, alguma coisa que ficou ruim para a comercialização, eles têm a condição de utilizar isso como matéria-prima. E a grande graça da biodigestão em pequena escala no nosso projeto é a instalação, a implementação, é coisa de um dia, em um dia se instala o biodigestor sobre o solo, sem obra, e nesse momento, depois de instalado, a gente vai conseguir pegar esse residual orgânico e transformar em 2 subprodutos para aquele produtor, lá mesmo no local dele. O primeiro deles, é claro, a gestão do resíduo. Segundo, vai produzir o biogás, que ele vai poder utilizar, né, para cozinhar, para o fogão dele. E o mais importante para o agricultor, né, o agricultor, o que mais bem precioso tem é a terra. Então, ele vai gerar diariamente um fertilizante natural e líquido, que ele pode já implementar diretamente na fertirrigação dele, ou em qualquer formato que ele utiliza hoje para irrigar, mas ele traz um fertilizante natural e líquido produzido localmente, então ele não tem todos esses custos, um valor agregado micro e macronutrientes que traz um solo muito mais propício para essa safra, para esse crescimento contínuo. Então, a gente vai alimentando em doses contínuas e diárias com esse líquido e a gente consegue lá trazer com que a terra esteja alimentada. A terra com bioma alimentado, né, a gente fala que as bactérias, os micro e macronutrientes que vão se alojar naquela terra, ele traz a possibilidade de uma plantação muito melhor e com muita documentação técnica, que já tem saído, até mesmo a Unesp de Botucatu acabou de fazer um TCC internacional falando sobre isso. A utilização do digestato, do biofertilizante na produção, ele conseguiu produzir mais hortaliça com um biodigestato do que mesmo com químico. Como é que surgiu o projeto? Perfeito. A gente tem 12 anos aí, nasceu há 12 anos atrás, é um produto que é fabricado em Israel, hoje a gente está presente em 100 países pelo mundo. Aqui no Brasil, a nossa operação, que já tem mais de 1.500 plantas utilizando o nosso produto, há 5 anos utilizando aqui no Brasil. E quando a gente inicia, na verdade, com uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento de Israel, junto com o fomento da União Europeia e da ONU. A biodigestão, no nosso formato, ela nasce para ajudar o final da fila, né? Aquela pessoa que está no final da fila que não tem condição de nada, não tem o gás, não tem o fertilizante para poder alimentar a própria família. Então, esses são projetos que são de âmbitos sociais, que aí está envolvendo o governo, o terceiro setor e tudo mais. Já o produtor que hoje está produzindo, ele tem acesso a um biodigestor de pequena e média escala, amplamente já utilizado, a gente tem mais de 50 mil biodigestores instalados no mundo, e ele vai conseguir transformar o que para ele era um problema, né, o rejeito, em 2 subprodutos, que ainda adequa toda essa fala, né, de meio ambiente e de qual o legado que a gente deixa para a nossa terra, né? Sem dúvida alguma. É um projeto com fundo social, está realimentando aí a minha voz. É um projeto com fundo social, agora ele é subsidiado por governo, alguma coisa, ou ele tem custos econômicos?
hoje, no formato da pessoa que vai adquirir um projeto desse, ele tem um financiamento amplo, com parcelas aí de R$300, R$400, é muito simples, né? E o payback se torna muito fácil. Um biodigestor hoje, nosso, ele consegue produzir até 100 litros de fertilizante por dia. Quer dizer, a gente está falando de quase 3 mil litros de fertilizante todos os meses para ser utilizado. No âmbito social, a gente tem programas de governo que a gente tem trabalhado em assentamentos em diversos lugares do país. Aí sim vem com esse âmbito social, aí é financiamento que eles fazem a doação para esse pessoal que está no final da fila, né? A gente entende que quem está no final da fila, hoje, a gente precisa trazer algum formato real para que ele possa melhorar a produção e tenha segurança energética. Então, esse biodigestor, ele traz esses dois formatos imediatamente. Depois de instalado, qual é o tempo de vida útil dele e exige manutenção? Como é que é todo esse manejo do biodigestor? Excelente colocação, né? A instalação é muito rápida. No momento que a gente instala, a gente vai simular a biodigestão. Vamos imaginar uma vaca. Então, no momento que a gente instala, ele vem dentro de uma caixa. Na instalação, a gente vai colocar água e esterco de um ruminante e vai demorar de 15 a 30 dias para criar uma colônia de bactérias que vão se alojar dentro desse biodigestor. Depois dessa colônia de bactérias alojada, você vai começar a ter fogo, quer dizer, posso começar a alimentar agora com meus resíduos. Daí para frente, ele é totalmente autônomo, não precisa de energia elétrica, ele não tem manutenção, a única manutenção, a média é de 5 a 7 anos, a necessidade de esgotar, fazer uma limpeza, um pouco de lodo que vai ser gerado, e ele tem uma expectativa de vida de 10 a 15 anos de utilidade. Escuta, desde a chegada desse projeto no Brasil, pelo que eu tenho aqui, foi em 2018, estava tomando uma água ali, porque senão ninguém aguenta. Com esse calor e essa secura, precisa de muita água, precisa hidratar. Pode botar a minha imagem aqui, Alan, não tem problema, estou segurando um copo aqui, é de água. Desde 2018 que vocês entraram com o projeto no Brasil, qual é a abrangência dele? Em quantos estados ele está, já em quantas propriedades? Conta um pouquinho disso para a gente. Hoje, no Brasil, a gente já está em todos os estados, incluindo o Distrito Federal. Temos 1.500 plantas instaladas em todos os formatos, né? E hoje eu tenho produtores de banana, eu tenho produtores de tomate, eu tenho produtor de hortaliça, tenho grandes indústrias, né, de grãos que hoje utilizam o digestato, né, como um complemento na nutrição do solo. A grande graça, e acho que a grande importância é entender: você tira a sua dependência de compra contínua de algum tipo de defensivo e ou fertilizante, você produz na sua propriedade e você tem essa continuidade. E o mais importante, porque a gente sempre fala, né, e o pessoal que está antenado aqui, conectado com esse programa de tanta abrangência, eu preciso alimentar a terra. Só que a gente sempre está falando, às vezes, só dos macronutrientes, o NPK base. E os micronutrientes? E tudo mais que o solo precisa para que ele tenha resistência. No momento que eu coloco um fertilizante que foi feito num processo de biodigestão, que tem os 4 processos, que é da hidrólise até a metanogênica, né, a geração de gás, eu tenho um biofertilizante já com pH neutro, sem patógenos, só que eu levo para o solo não só muito mais resistência, porque quanto menos resistente, mais praga a gente tem. Mas quando o solo está bem alimentado e eu tenho um depósito maior de orgânicos, a minha retenção de água. Então, quando você coloca, né, a necessidade de água hoje, nossa, com todo esse calor, a gente também tem que pensar na água para a produção. Então, a gente elimina a necessidade de muitos e milhões de litros de água que são desperdiçados, porque eu tenho uma retenção maior de líquidos no solo. Uma última questão. A instalação, você disse que é fácil, mas se eu adquiro esse biodigestor, eu compro, vocês enviam ou é necessário mandar um técnico ou contratar um técnico para fazer a instalação? A compra é feita por nós, por qualquer um dos nossos franqueados pelo Brasil ou aqui na matriz. A gente envia o equipamento e, junto com o equipamento, um manual de instalação, um vídeo de instalação e também um suporte online aqui para fazer a instalação. Qualquer pessoa consegue instalar, mas caso não queira instalar, a gente tem time hoje no Brasil inteiro treinado para poder fazer essa instalação. Ok, muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Para quem quiser mais informações sobre o assunto, qual é o endereço de internet de vocês, por favor? homebiogas.com.br. Home, como se fosse de casa, biogas.com.br. E eu agradeço o tempo para poder levar tecnologias disruptivas
para quem segura o Brasil. Se a gente não produzir, muita gente vai passar fome. Então é importante que cada vez mais a gente alimente a nossa terra e tenha condições de produzir mais. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Leandro, pela participação aqui no nosso programa.